um menino chamado Sujinho. Não fazia um mês que Duda vivia na rua, mas já se sentia um veterano. Conhecia 2 ou 3 donos de lanchonetes, que sempre lhe arranjavam pelo menos um pãozinho, e já sabia, pelo rosto das pessoas, quais não iam lhe negar um trocado quando ele estendia a mão. Foi levando assim a vida, sem um acontecimento fora do comum, até que finalmente, já no começo de outubro, apareceu pela rua direita, preocupado e inseguro, um menino de corpo e roupa tão encardidos, mas tão encardidos, que chamá-la de Sujinho lhe pareceu muito natural. O garoto, que imediatamente o fez lembrar de seus queridos 3 porquinhos, não reclamou. Parecia que o apelido não era novidade para ele. Coçando a todo instante os olhos remelentos, por onde as lágrimas davam a impressão de estar sempre prontas para escapar, contou sua história. Já imaginando que aquele podia ser o amigo tão esperado, Duda ouviu com atenção. Enquanto andavam, ia mostrando lugares onde costumava dormir ou lojas onde era possível furtar um pacote de bolachas sem perigo. O menino sujo sorria, mas continuava falando. Parecia querer livrar-se logo de suas memórias. Até os 10 anos, minha vida foi legal, sabe, cara? Minha casa é grande, com um quintalzão bom pra brincar, e eu tinha tudo o que queria. Você precisava ver só os brinquedos que meu pai me dava. Minha mãe também. Os 2 meninos estavam andando pela Praça Ramos de Azevedo, um pouco afastada da Praça da Sé. O relógio do Mapim, uma das maiores lojas da cidade, marcava 2h20 e mulheres empacotadíssimas se atropelavam diante das vitrines, onde tentadores brinquedos anunciavam o Dia da Criança. Quando o Sujinho viu todo aquele movimento, suspirou. Ah, que delícia aquele tempo! No Dia da Criança, meu pai e minha mãe enchiam a gente de presentes. A gente, é eu e meu irmãozinho. A gente ganhava tanta coisa que parecia Natal. O que é? Você ficou triste? Não é nada não. Eu só estava pensando. Eu nunca tive essas coisas. Meu melhor brinquedo foi um ônibus de plástico, deste tamanho, que eu ganhei de uma associação que tinha lá perto de casa, num Natal. Mas a associação durou só um ano. Parece que alguém lá fugiu com a grana. Todos os brinquedos que eu tive eram umas coisas quebradas que as mulheres onde minha mãe fazia faxina davam pra ela trazer. Era tudo o resto dos filhos delas. Os meus brinquedos não. Vinha tudo de lojas bacanas, como estas aqui. Tudo embrulhadinho, bonitinho. Era tanto brinquedo, gente nem ligava mais. Abria a pacotalhada, brincava um pouco e depois encostava tudo num canto. E como foi que essa moleza acabou? Ah, como é triste lembrar disso, cara. Meu pai é caminhoneiro, sabe? Às vezes ele passava um mês fora, entregando carga. Mas, quando chegava, era uma loucura. Vinha carregado de presentes, os bolsos cheios de dinheiro. Era grana que não acabava nunca. Aí a gente ficava uns 15 dias só festejando. Era churrascaria, pizzaria, cinema, parque de diversões, circo. Mas, de repente, meu pai começou a demorar mais nas viagens. Levava 2, 3 meses para voltar. Minha mãe perguntava se ele tinha perdido o endereço de casa e ele dizia que tinha arranjado mais alguns fretes no caminho. E mostrava o dinheiro que tinha trazido. Mas a gente não festejava mais com aquele gosto, não. Por quê? Estava tudo diferente. Minha mãe andava triste, chorava toda hora quando meu pai não estava, e começou a ficar esquisita, sabe? Olhava para mim e pro meu irmão e parecia que não estava vendo ninguém. Para ver se ela se tocava, meu irmão toda hora fingia que estava doente. E eu comecei a não tomar banho, para ver se ela me dava bronca. Eu queria qualquer coisa dela, até apanhar ia ser bom, mas ela nem ligava para mim. Que barra, hein? Quando meu pai voltava de viagem, ficava nervoso com ela e gritava que daquele jeito ela não ia poder continuar tomando conta de mim e do meu irmão. Ela dizia que ia mudar, mas era só ele viajar de novo e ela pirava outra vez. Procurava um médico, tomava um monte de remédios, mas não adiantava nada. Quem cuidava de mim e do meu irmão era a Salete, a empregada. Puxa, foi assim uns 2 anos. Meu pai demorava cada vez mais para voltar e ela só ali, andando que nem boba pela casa. Aí os vizinhos começaram a dizer que meu pai tinha outra mulher. E logo estavam dizendo que minha mãe também tinha outro homem. De vez em quando aparecia lá em casa um cara que é dono de uma loja de móveis no bairro. Chegava de noite, ia ficando, e quando a gente ia dormir ele ainda estava lá na sala, falando. Minha mãe só ouvia,
com jeito de quem não estava nem aí. Eu só sei que ela já nem ligava se a gente ia ou não ia pra escola. Ficava dormindo até meio-dia, 1 hora. Uma noite eu acordei com febre. Chamei, mas ela não veio. Fui então lá pro quarto dela e levei um susto. Ela não estava. Tinha saído. Não sei pra onde. Nossa, ela estava louca. Então, acho que sim. Um dia meu pai chegou. Fazia um tempão que ele não dava as caras. Trouxe um montão de presentes. Deu dinheiro para minha mãe. Jantou em casa. Mas disse que não ia dormir lá. Precisava ir embora. Aí minha mãe começou a chorar. E os dois brigaram. Ele falou que a culpada de tudo era ela. Ela falou que era ele. Discutiram quem ia ficar comigo e com o meu irmão. E nós dois lá, ouvindo aquela gritaria, sem saber pra quem torcer. Então meu pai saiu, batendo a porta com raiva. Só apareceu de novo uns 3 meses depois, e os dois brigaram outra vez. A coisa foi ficando assim. Eu quase não pintava mais lá na escola. Meu irmão também não. A gente perdeu a vontade de tudo e só ficava pela rua, que nem dois vagabundos. Banho eu não tomava mesmo, de jeito nenhum. Acabei gostando de não tomar. Eu estou vendo. Foi por isso que eu te chamei de sujinho. Meu nome é Ladislau, mas o meu apelido é esse mesmo. Você acertou. Também me chamam de Cascão e Lixão. Que diferença, hein? De Ladislau pra sujinho. E quando foi que você resolveu se mandar? De repente o cara lá, o que visitava minha mãe, começou a invocar comigo e com o meu irmão. Todo dia ameaçava bater em nós. Foi aí que comecei a pensar em dar no pé. Até que decidi. Esta madrugada eu acordei com dor de barriga. Chamei minha mãe umas 10 vezes e ela nada. Resolvi então ir pro quarto dela, já achando que ela não estava lá. Como naquela noite que eu falei pra você. Eu não devia ter ido lá. Por quê? O que foi que aconteceu? Sujinho parou de falar. Nos olhos remelentos, as lágrimas estavam de novo prontas para sair. Ele ficou assim algum tempo. Depois, tomando fôlego, continuou. Quando cheguei lá, sabe o que eu vi? Ela estava dançando no meio do quarto com o tal cara, o dono da loja de móveis, e sem música. Você já viu uma coisa assim? Sem música. Nem me viram. Minha mãe parecia que estava dormindo em pé. Aí eu voltei pra cama já com o plano de fugir de manhã. Não deu outra. O difícil foi sair sem o meu irmão me ver. Tenho pena dele, mas lá eu não volto. Hoje eu sei que nem o meu pai nem a minha mãe gostam de mim de verdade. Quero viver na rua. Se ele não fosse tão pequeno, coitado, eu trazia meu irmão junto. E trazia também, se eu pudesse, a Letícia. Letícia, quem é? O difícil foi sujinho fugir de casa, sem que o irmão percebesse. E a minha namorada? Mais ou menos. Um dia a gente se beijou. A Letícia gosta de mim. Ela eu sei que vai sentir a minha falta. Quando acabou de contar a sua história, Sujinho respirou fundo. Tinha conseguido dizer todas aquelas coisas sem chorar. As lágrimas haviam estado sempre ali, de prontidão. Mas ele tinha vencido. Aquilo era prova de que podia viver sem problemas na rua. Se precisava ser forte, ia ser. Para não ficar mais pensando no passado, perguntou: faz tempo que você está morando por aqui? Umas 2 semanas só. Mas já conheço tudo. Você vai ver. Fome você não vai passar. Uma esmolinha, às vezes uma roubadinha. Sabe como é? E para dormir eu tenho uma porção de lugares. Você já viu aqueles 2 que eu mostrei? Mudo bastante para não dar sopa pro azar. Na rua a gente tem muitos inimigos. Entendeu? Acho que sim. Agora vamos ver uma coisa. Você adivinhou o meu apelido. Vamos ver se eu adivinho o seu. Eu acho que é. Deixa pra lá. Eu não gosto muito desse negócio de apelido. Eu acho que é cicatriz. Cicatriz? Por quê? Vai me dizer que você nunca viu essa coisa aí na sua cara. Tiraram uma boa lasca desse lado, hein? Eu acertei. Não acertei, disse Sujinho. O outro hesitou um pouco antes de responder. Quase você adivinhou. As pessoas por aqui começaram a me chamar de cicatriz mesmo. Depois um gaiato me chamou de bifinho e aí a coisa pegou. Duda disse isso e sorriu. Afinal, bifinho é melhor do que cicatriz. E estava alegre porque aquele amigo que ele tanto havia esperado tinha vindo. A partir daquele momento os dois enfrentariam juntos a luta pela sobrevivência, até o dia em que alguém mais viesse a se juntar a eles.